Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos ao nosso evento, nosso workshop Tecnologias Baseadas em Hidrogênio e Transição Energética no Brasil. Eh, o evento estará dividido em três partes. Inicialmente, vamos realizar a abertura formal do evento com as palavras do professor Elmo Queires Morales Paredes, quem é o coordenador do projeto onde está inserido este evento. Após a fala do professor Elmo, faremos as duas apresentações dos nossos convidados. Desde já agradecemos a disponibilidade deles, o professor Dr. Carlos e o professor Dr. Hudson, pela presença de vocês. Assim, é muito interessante para nós contar com vocês e contribuir com essa divulgação do ponto de vista de tecnologias de baixo impacto, né, em emissão de carbono. Após a apresentação dos dois convidados, o professor Dr. Juan Carlos Cebrián fará as vezes de moderador do nosso evento. Então, peço para todos os participantes que na parte inferior da tela tem uns 9 pontinhos, uma quadrícula. Estará habilitada o módulo de perguntas que poderão ser feitas aos convidados. Aí o professor Juan Carlos fará esse filtro no momento final. Então vamos começar. Eu passo a palavra para o professor Dr. Elmo Queires Morales para fazer a abertura do evento e nos contextualizar. Muito obrigado, Luiz, pela introdução aí do nosso evento. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop online. Meu nome é Elmo Queires Morales Paredes, sou professor aqui no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, da Unesp. Bom, e hoje nós vamos explorar juntos, né, juntos com nossos dois ilustres convidados, o tema que é bastante interessante, bastante importante, que está tomando cada vez mais força, né, que são as tecnologias baseadas em hidrogênio e a transição energética no Brasil. O objetivo, então, é promover o debate, né, e a difusão do conhecimento sobre o papel do hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde, né, como vetor estratégico na transição para uma matriz energética mais sustentável e de baixo carbono, reunindo pesquisadores, profissionais da indústria, né, alunos, estudantes da graduação, pós-graduação e pessoal da indústria também. Então, esse evento que nós estamos fazendo, ele busca discutir, então, os avanços científicos e as tecnologias, né, relacionadas à produção, armazenamento, transporte e uso de hidrogênio, né, além de explorar, obviamente, suas aplicações em setores como a mobilidade, geração de eletricidade e processos industriais. Esse evento integra diversas ações no contexto de um projeto de cooperação internacional denominado Climate Anso. Tá? O projeto intitulado é Sistemas de Gestão de Energia para Serviços de Flexibilidade Baseados em Hidrogênio. O projeto é financiado pela CAPES aqui no Brasil. O projeto é também financiado pelo Ministério da Europa e de Negócios Estrangeiros na França, pela ANID no Chile e pela MinCiências na Colômbia. E tem a participação da Universidade Andrés Bello do Chile, a Universidade de Toulouse na França, a Pontifícia Universidade Javeriana de Colômbia, a USP e a Unesp. Então, como o Luiz já comentou, para esse evento, então, contamos com dois convidados bastante experientes na área de hidrogênio, que são os professores Carlos e Hudson. Então, eu fico muito feliz, tá, em tê-los, tanto o professor Carlos quanto o professor Hudson, para compartilhar o conhecimento deles, né? E também fico muito feliz com a presença de todos vocês. Então, espero que aproveitem esse evento online e seja bastante produtivo. Então, agora eu passo a palavra para o professor Juan Carlos, para ele poder fazer a introdução respectiva, né, do professor Carlos e do professor Hudson. Carlos,
Juan Carlos, passo a palavra para você. Obrigado, professor Elmo, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje temos uma agenda muito interessante, né? E tudo entra dentro do contexto do hidrogênio como um combustível muito promissor, né? Podemos encontrar o hidrogênio em várias cores. A gente viu, temos o hidrogênio azul, o cinza, e assim como a professora Elmo comentou, o hidrogênio verde, né? Nós podemos ver que o hidrogênio ele tem participado dentro da transição energética em diferentes aspectos. Dentro do transporte, podemos ter visto eles na aplicação do transporte rodoviário, né, os carros, né, que são movidos a hidrogênio, que atualmente têm aquelas isenções de IPVA, por exemplo, em alguns estados. Podemos ver o uso do hidrogênio no transporte hidroviário, e um exemplo, aquele que foi apresentado no COP30, né, um barco movido a hidrogênio. Eu acho muito interessante isso, né, até que, se não estou equivocado, o nome dele foi colocado Boto H2, né, já começa a ser interessante. No transporte aéreo, eu acredito que tem um ponto interessante, né, no aspecto de uso para combustível renovável, né, e nesse cenário de uso de hidrogênio em transporte aéreo, nós podemos ter alguns aspectos que nos preocupam bastante, né, o uso dele como combustível e as tecnologias necessárias para poder viabilizar sua aplicação. E é nesse sentido que os professores, professor Carlos, professor Hudson, vão mostrar sua experiência e nos dar alguma luz no fundo do túnel, como algumas oportunidades, algumas ideias, para a gente começar a discutir e ter esse senso de aplicação do hidrogênio, né? Então, nós vamos dar sequência agora no contexto da aplicação de hidrogênio, no contexto da aviação, né? E o professor Dr. Carlos Eduardo Diemer nos vai mostrar sua experiência. O professor Carlos, ele é doutor em Física pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, com estágio na Escola de Engenharia da Universidade do Texas. O professor tem pós-doutorado em Sistemas de Energia Fotovoltaica no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele foi jovem pesquisador da FAPESP e coordenador de projeto Embrap, o qual foi finalista do prêmio ANP. O professor Carlos Eduardo é pesquisador sênior do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde atua no grupo de sustentabilidade do Laboratório Nacional de Biorenováveis, investigando processos que integram biomassa e energias renováveis, né? O professor Carlos nos vai ajudar a entender uma pergunta muito interessante que faz parte do título de sua apresentação. Professor Carlos, em termos do hidrogênio, o Brasil é diferente? Passo o microfone para você. Muito obrigado. Juan, obrigado pela apresentação. Elmo, Luiz Armando, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos que estão ouvindo. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide. Espera aí. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim. Vem a tela cheia? Perfeito. Vem meu pointer? Perfeito. Ótimo. Então, bom, já fui devidamente apresentado, né? Então, o título da minha apresentação é Hidrogênio Eletrolítico para Combustíveis Sustentáveis de Aviação, e fazendo essa pergunta se o Brasil é diferente. E eu já vou dizer que a resposta é sim, mas eu vou explicar por quê. Então, esse trabalho foi feito no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é em Campinas, São Paulo, que é uma organização privada, sem fins lucrativos, que opera 4 laboratórios nacionais via contrato de gestão com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aqui vocês veem uma foto noturna do nosso campus, o laboratório de luz síncrotron. Aqui no primeiro plano é a nova fonte de luz síncrotron brasileira, o Sirius, o laboratório de biociências, de nanotecnologia, de biorenováveis, onde eu trabalho, e também a Ilum Escola de Ciências. Esse trabalho ele foi feito no âmbito da plataforma de sustentabilidade do LNBR-CNPEM. A plataforma de sustentabilidade é composta por um conjunto de ferramentas para concepção e avaliação de tecnologias sustentáveis. Então, a gente consegue modelar
a produção de matéria-prima, consegue modelar unidade industrial, análise técnico-econômica, análise de ciclo de vida, uso dos recursos naturais, impactos no ecossistema, incertezas, avaliação espacial, quer dizer, uma série de ferramentas que foram já aplicadas para um amplo conjunto de tecnologias sustentáveis. E, historicamente, quando a gente fala de tecnologia de baixo carbono ou tecnologia sustentável, a gente está falando de biocombustíveis, bioprodutos. E, nesse contexto, agora, entra hidrogênio eletrolítico, hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, como uma novidade desse contexto. Então, eu começo mostrando aqui um slide do último relatório da IEA, o World Energy Investment, né, sobre investimento, é o relatório agora de 2025. Tem uma figura que mostra investimentos em combustíveis de baixo carbono, ou de maneira geral, de combustíveis sustentáveis. E a pergunta é se o futuro é eletrizante nessa área. E aí, o primeiro ponto a destacar é que nesse gráfico a gente tem Europa, Estados Unidos, China e Brasil, no mesmo gráfico, mostrados na mesma escala, certo? Então, o primeiro ponto é que, do ponto de vista da economia, a economia brasileira é bem menor do que da China, dos Estados Unidos ou da Europa. Então, se nesse gráfico ele aparece na mesma escala, quer dizer que, proporcionalmente, esses combustíveis de baixo carbono são mais importantes na proporção no Brasil do que nesses outros locais. Bom, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, a gente olha aqui os investimentos no Brasil, a gente tem um histórico de biocombustíveis líquidos, que é esse rosinha, né, que é o biodiesel e o etanol, e também os investimentos em biocombustíveis gasosos, biogás, biometano. Por exemplo, a gente olha o contexto americano, também tem muito biocombustível líquido, tem biogás, mas já aparece no contexto americano combustível para aviação, biojet. Também vai aparecer um bocadinho de eletrólise no azul escuro e hidrogênio fóssil com sequestro de carbono, que é o azul claro, certo? Quando a gente olha para a Europa, Europa não tem um histórico de biocombustível líquido, mas tem um histórico bastante robusto de biogases e já começa a aparecer de maneira bastante expressiva a eletrólise. E na China tem biogases, biocombustíveis líquidos, já um pouco de combustível de aviação e um crescimento bastante expressivo de eletrólise. Então, a primeira leitura aqui é que a gente está olhando para o caso do hidrogênio de baixo carbono, e em particular para o hidrogênio eletrolítico, dentro de um contexto mais amplo de combustíveis de baixo carbono ou de combustíveis sustentáveis. E aqui já, quer dizer, o histórico brasileiro em biocombustíveis já aparece como algo relevante. E aí, dentro desse contexto, disso que está acontecendo globalmente, tem um projeto sob demanda. O projeto começa oficialmente em dezembro de 24, mas a gente já vinha trabalhando no grupo há mais tempo, já há uns 2 anos aproximadamente. E o projeto é sobre avaliação do contexto brasileiro para combustíveis sustentáveis de aviação com produção eletrointensiva. Observa que não aparece hidrogênio explicitamente. O que aparece aqui é produção eletrointensiva. Você vai usar a eletricidade na produção de um combustível sustentável de aviação. E entender o contexto brasileiro é o problema que aborda justamente esse projeto. E por que esse projeto foi solicitado, contratado sob demanda? Bom, porque a gente tem no contexto brasileiro a Lei do Combustível do Futuro. Um dos tópicos da Lei do Combustível do Futuro é justamente os combustíveis sustentáveis de aviação, que agora precisam ser regulamentados com considerações sobre o entendimento sobre o contexto brasileiro. E a gente tem aqui uma interface com a Lei do Hidrogênio de Baixo Carbono, que também é uma lei nova, né, do segundo semestre do ano passado, que também precisa ser regulamentada e também precisa ser compreendida dentro do contexto brasileiro. E, além disso, esse tópico está entrando nas discussões da aviação internacional. A aviação internacional ela é regulada pela Organização da Aviação Civil Internacional, tem as normas próprias, e é um ponto muito interessante aqui de entender o seguinte: se eu fizer um voo doméstico, certo? Se eu voar de Campinas para Belém, eu estou submetido à lei do combustível, à lei brasileira, a lei do combustível do futuro, a lei do hidrogênio. Mas se eu fizer um voo internacional, eu estou submetido às normativas, às regras da Organização da Aviação Civil Internacional. Então, tem uma questão de compatibilização, de harmonização do contexto brasileiro com o contexto internacional. E é nesse contexto, então, que se articula uma rede de pesquisa. O nosso é um dos projetos dentro dessa rede. A rede chama Rede de Pesquisa em Combustível Sustentável de Aviação, financiado pelo CNPq, com uma articulação com a ANAC, a RBQAV, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério de Portos e Aeroportos. Bom, então eu falei de produção de combustível sustentável de aviação eletrointensiva. Onde que entra a eletricidade na produção de combustível sustentável de aviação?
Combustível sustentável de aviação é o hidrocarboneto, não estou falando aqui do hidrogênio diretamente, eu estou falando do hidrocarboneto, certo? Análogo ao fóssil, que é hoje usado para aviação. Bom, eu vou ter eletrólise, esse vai ser o principal uso da eletricidade, então eu vou produzir hidrogênio eletrolítico, e esse hidrogênio eletrolítico vai ser usado como insumo na produção de hidrocarbonetos, e aí eu tenho essa interface, porque de um lado eu tenho o hidrogênio de baixo carbono como insumo, do outro lado eu tenho o combustível sustentável de aviação como produto. Mas além da eletrólise, eu posso ter uma série de eletrificações nas utilidades da planta de produção, que tem um efeito complementar. Quer dizer, os compressores, bombeamento, criogenia, calor, vapor, tudo isso pode ser, em alguma medida, eletrificado. Em alguns casos, o padrão já é utilizar a eletricidade. Bom, e aí tem um ponto-chave, de novo, pegando o histórico brasileiro de biocombustíveis e o que está acontecendo no combustível da aviação e a novidade do hidrogênio eletrolítico, de a gente entender alguns pontos de integração bioelétrica. E eu coloco aqui exemplos de rota de conversão. Então, se eu uso água e eletricidade, eu faço uma conversão industrial de eletrólise e vou produzir hidrogênio eletrolítico. Se eu uso óleo vegetal ou sebo bovino, eu uso a rota EFA, que é hidrotratamento de ésteres e ácidos graxos, entra hidrogênio nessa rota de conversão, são rotas de hidroprocessamento, e eu vou obter combustível sustentável de aviação e diesel verde, diesel renovável. Eu também posso usar etanol, né, de origem biológica, tem a rota ATJ, é uma série de reações, eu vou desidratar o etanol, depois vou fazer a oligomerização do etanol para hidrocarboneto, e por fim uma hidrogenação, e eu também vou obter hidrocarbonetos para aviação e para verde. Uma outra alternativa é eu partir do CO2 de origem biogênica, CO2 de origem biológica, reagir com hidrogênio de origem eletrolítica para fazer síntese. Eu posso fazer diretamente a síntese de hidrocarbonetos, ou posso, por exemplo, fazer a síntese de metanol e depois usar o metanol para fazer síntese de hidrocarbonetos na faixa da aviação e do diesel verde. Mas o que é importante aqui é o seguinte, se eu olho, por exemplo, essa linha intermediária, o carbono desses hidrocarbonetos, ele vem 100% da biomassa. Mas a energia, ela vem majoritariamente da biomassa, mas uma fração da energia tem origem elétrica. Se eu olho para esse caso, a partir de CO2, novamente o carbono tem origem na biomassa, mas a energia, nesse caso aqui, 100% da energia tem origem elétrica, certo? Então você tem esse tipo de integração e sinergia bioelétrica que para a gente é chave. E aí tem um ponto importante de trazer para a discussão, que abre um precedente internacional. Esse documento é publicado agora em junho de 25, que é a primeira metodologia da Organização Civil da Aviação Internacional sobre fornecimento de eletricidade para essas rotas de produção de combustível sustentável de aviação. Então, são 8 páginas, certo, de metodologia, que tem valor normativo, e ela é amplamente baseada numa conceitualização europeia que trata com requisitos de adicionalidade, correlação geográfica, correlação temporal, que basicamente diz que a sua eletricidade tem que vir de fontes adicionais de energia elétrica renovável, e você precisa estar próximo espacialmente e seguir o perfil temporal. Mas tem uma série de exceções dentro dessas 8 páginas. Uma das exceções aparece já no caput dos requisitos, que diz o seguinte, o compliance, como chama, o segmento dessa regra, ela já é atendida se você estiver numa rede altamente descarbonizada, mas ele não chega nessa primeira versão do requisito a definir o que exatamente é uma rede altamente descarbonizada. E aí, é nesse contexto que a gente publica um primeiro artigo para interagir com esse contexto. Esse artigo foi publicado esse ano também. Então, a gente olha para a produção de hidrogênio eletrolítico numa rede altamente descarbonizada, que tem reservatórios de energia, e a gente faz uma avaliação da intensidade de carbono, que são as emissões de ciclo de vida por megajoule de combustível produzido, e a integridade que está associado a se o modo de produção desse hidrogênio induz ou não emissões em algum outro ponto da rede elétrica. Quer dizer, você induz que uma termoelétrica, por exemplo, uma termoelétrica a combustível fóssil, seja eventualmente ligada, isso seria um comprometimento da questão de integridade de carbono. Bom, a gente usa o caso brasileiro, a rede brasileira, como estudo de caso,
faz uma série de análises, faz uma avaliação abrangente das emissões de ciclo de vida do hidrogênio eletrolítico, uma análise crítica dos requisitos de fornecimento de eletricidade, e um dos pontos é mostrar como a questão temporal do hidrogênio brasileiro é muito diferente de outros locais. Depois desse artigo científico, a gente publica um artigo de divulgação em que a gente justamente está divulgando para o público doméstico um ponto-chave que a gente diz o seguinte: a rede elétrica nacional oferece uma vantagem estratégica ainda não plenamente reconhecida nas diretrizes atuais. O que são as diretrizes atuais? Como a diretriz brasileira ainda não está escrita, dentro da lei do hidrogênio de baixo carbono, é basicamente aqui diretrizes atuais, o que está sendo colocado internacionalmente e sendo difundido e eventualmente chegando no Brasil. Então, tem uma diferença estratégica na rede brasileira que ainda não está contemplada. E a gente faz essa provocação do hidrogênio verde conectado a redes de baixo carbono, um conceito em construção, e a nossa expectativa é de que esse conceito seja, em larga medida, construído por brasileiros, porque, afinal de contas, a nossa rede elétrica, com cerca de 90% de renováveis, é uma rede de baixo, emblemática como exemplo de rede que já é uma rede de baixo carbono. Então, a gente tem 2 pontos de divergência entre o que a gente coloca no nosso artigo avaliando o caso brasileiro e a metodologia pública que sai da aviação civil internacional. Primeiro, na quantificação da intensidade de carbono, que é o grama de CO2 equivalente emitido por megajoule de combustível ou por quilo de hidrogênio, se colocar em base de hidrogênio, a gente chama atenção para a importância de contabilização das emissões associadas a bens de capital. Quer dizer, são as emissões da manufatura do módulo fotovoltaico, as emissões da construção da turbina eólica, da infraestrutura de transmissão de energia elétrica, da planta de eletrólise e assim por diante. E o outro ponto que a gente chama atenção é essa questão da integridade de carbono, essa questão dos riscos de indução de emissões em outro ponto da rede, que leva a esses requisitos de fornecimento de eletricidade, e que a gente chama atenção que, no caso brasileiro, há muitas sinergias entre o que você adiciona e as infraestruturas de baixo carbono já existentes, isso precisa ser considerado no caso brasileiro. Então, aqui são alguns recortes de resultados do trabalho. Então, aqui eu mostro os resultados de intensidade de carbono. Então, aqui a gente faz uma quantificação de contribuição à intensidade de carbono do hidrogênio eletrolítico, em grama de CO2 equivalente por megajoule, para geração eólica, solar, baterias de 1 lítio, que a gente não inclui na soma depois, mas a gente faz uma estimativa. Qual é o impacto da transmissão, o impacto da planta de eletrólise, e alguns destaques. Quer dizer, essas emissões associadas ao hidrogênio eletrolítico, elas podem ser menores do que 10% do fósforo de referência. O fósforo de referência tipicamente é da ordem de 90 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Então, a gente chega, no caso aqui, no melhor caso, que a gente modelou, a gente chega a 8. Então, sim, é uma alternativa de baixo carbono, não há nenhuma questão quanto isso, é uma tecnologia promissora como uma tecnologia de descarbonização. Não há questionamento sobre isso. No entanto, essas emissões de bens de capital não são desprezíveis, elas são significativas. Isso fica muito mais claro quando a gente compara com as intensidades de carbono que já são certificadas dentro da legislação brasileira, por exemplo, nos biocombustíveis. A gente pega exemplo de etanol de cana, a intensidade de carbono fica na faixa de 20 a 30 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Por exemplo, começa a ficar na mesma ordem, quer dizer, renováveis são competitivas do ponto de vista, quando se compara renováveis, elas são competitivas nas suas intensidades de carbono. Você está comparando aqui um caso bio com um caso 100% elétrico. E os maiores impactos de intensidade de carbono vão aparecer justamente para energia solar e, se necessário, o caso de armazenamento de energia. O outro ponto é o ponto de integridade de carbono. Quer dizer, por que a gente diverge do precedente internacional? Eu mostro aqui um painel das maiores economias do mundo e o percentual de energia renovável que esses diferentes países, essas diferentes regiões têm. Então, você observa, o Brasil tem da ordem de 90% de energia renovável na sua rede, ou na sua matriz elétrica, e ele é líder entre as 20 maiores economias do mundo. Então, você tem uma conceitualização de integridade de carbono que foi construída na Europa, na média da União Europeia, você tem aqui 48% de renováveis e que está sendo difundida internacionalmente e que não contempla elementos que aparecem na rede brasileira, que já avançou muito mais na descarbonização. Então, não contempla as questões da extensão continental do Brasil, que integra renováveis ao longo de todo o território nacional, exceto algumas regiões na Amazônia. Não complementa os efeitos de complementaridades espaço-temporais.
você tem complementaridade no ciclo diário entre solar e eólica, venta mais à noite e, obviamente, faz sol durante o dia. Tem complementaridade no ciclo anual entre as hidrelétricas e as eólicas, e esses efeitos de complementaridade, espaços temporais, não são contemplados no que está se difundindo internacionalmente a partir da normativa europeia. Então, qual é a visão que a gente tem para os trabalhos em andamento? Então, a visão é que tem uma compatibilização crítica para a gente falar de combustível sustentável de aviação com produção eletrointensiva. De um lado, o fornecimento de eletricidade renovável, ele é intrinsecamente variável no tempo. Quer dizer, tem hora que tem sol, tem hora que não tem hora que venta, tem hora que não venta. Isso está distribuído no território nacional, tem hora que os reservatórios hídricos estão cheios, tem hora que eles estão depletados. Por outro lado, os processos de produção de combustível, e de combustível de aviação em particular, tipicamente são concebidos, o paradigma tecnológico é que esses processos sejam contínuos no tempo. Então, de alguma maneira, você precisa compatibilizar essas realidades. Então, a abordagem do projeto, primeiro a gente analisa os padrões espaço-temporais da rede brasileira e a gente modela os processos para entender como que são as oportunidades e desafios de eletrificação da produção de combustível sustentável de aviação. Eu mostro aqui 2 resultados preliminares que a gente publicou no Congresso, a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Hidrogênio no mês passado. Então, primeiro é um recorte, a gente faz uma análise estatística de 2020 a 2024, 5 anos de histórico, olhando sempre escala horária, dados horários. Então, a gente olha o custo de eletricidade, tanto o custo marginal de operação como o preço de liquidação de diferenças, e o despacho fóssil na rede, no conjunto da rede. Então, o primeiro ponto de aprendizado, quando a gente está preocupado aqui com o custo da eletricidade, mas também com os impactos de despacho fóssil de eletricidade na rede elétrica. Então, o primeiro ponto é uma correlação bastante notável entre o custo marginal de operação, o preço de liquidação de diferença, e a geração fóssil na rede, o que é conhecido. Quer dizer, quando você tem escassez de eletricidade renovável, o preço sobe por causa da escassez, o custo sobe, e você despacha fóssil para ter garantia de fornecimento. Então, é bastante conhecido isso aparece nos dados. E um outro ponto é quando a gente olha para esses custos, e aqui a gente fez uma análise estatística, cada pontinho azul aqui é 1 hora, a gente basicamente pegou todas essas horas de 5 anos, ranqueou do menor custo para o maior custo, fez um percentil de corte e calcula a média até esse percentil de corte. Então, se você pega 100%, quer dizer, uma planta que opera 100% e você está operando pela média da rede, você chega em valores da faixa de 180, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da métrica, reais por megawatt-hora, que é tipicamente o custo de longo prazo da eletricidade. Mas se você faz um recorte temporal que evita esses momentos de eletricidade cara e também de geração fóssil associada, o seu custo médio cai e cai rapidamente à medida que você se afasta desses momentos de eletricidade cara. E tem uma diferença aqui, se você está no sul, no sudeste, no norte ou no nordeste, uma diferença que também aparece nessa análise estatística. Um outro resultado que a gente também apresentou no Congresso Brasileiro de Hidrogênio e recebeu o prêmio de trabalho de destaque é uma comparação entre diferentes tecnologias de produção de hidrogênio para a rota de hidroprocessamento de ésteres e ácidos graxos para produzir combustível sustentável de aviação. Aqui é um esquema simplificado, entraria óleo de soja, tem um reator de hidrodesoxigenação, que recebe hidrogênio, um reator de hidrocraqueamento e isomerização, que recebe hidrogênio, tem uma coluna de separação, que vai gerar na faixa do SAF e do diesel, mas também na faixa hidrocarbonetos, na faixa do nafta e do GLP. E aí a gente compara diferentes maneiras de fornecer esse hidrogênio. Se esse hidrogênio pode ser feito por reforma a vapor dos hidrocarbonetos leves, que é um processo químico, certo? Reforma desses leves, que seria um hidrogênio de origem biológica. Qual é a questão? Se eu faço a reforma desses leves, eu deixo de ter produtos na faixa do GLP e do nafta. Eu posso fazer esse hidrogênio de origem eletrolítica ou posso fazer esse hidrogênio também de origem fóssil, de reforma a vapor do metano, que é a maneira usual de produzir hidrogênio. E aí eu olho para a intensidade de carbono do produto. E a melhor opção, a opção com menor intensidade de carbono, é justamente a opção em que eu adiciono hidrogênio eletrolítico. Certo? Essa opção tem uma intensidade de carbono notavelmente menor do que o caso que eu uso hidrogênio de origem biológica. E a razão disso é que essa intensidade de carbono ela é por megajoule de produto. Na medida que eu consumo uma parte dos meus produtos para produzir hidrogênio de origem biológica, eu diminuo meu denominador e, portanto, aumento
a intensidade de carbono. Então, a conclusão aqui é que o uso do hidrogênio eletrolítico ele vai aumentar a oferta de biocombustível de baixo carbono, justamente porque você não está produzindo hidrogênio de origem biológica, mas você está trazendo hidrogênio eletrolítico para complementar a energia presente na matéria-prima biológica. Então, finalizando aqui as considerações finais, isso que eu estou apresentando está numa interface entre o combustível sustentável de aviação e hidrogênio de baixo carbono, entre duas legislações no Brasil, a lei do combustível do futuro e a lei do hidrogênio de baixo carbono. Um trabalho já publicado sobre a contabilidade de carbono para hidrogênio eletrolítico no Brasil, onde a gente destaca duas divergências importantes com metodologias internacionais, uma sobre a importância de contabilizar emissões de bens de capital para fins de neutralidade tecnológica na comparação com outros combustíveis, e o outro são os requisitos de fornecimento de eletricidade para redes que já são redes de baixo carbono, como é o caso da rede brasileira. Sobre os trabalhos em andamento, quer dizer, a gente tem olhado, feito essa análise de padrões espaço-temporais do Sistema Interligado Nacional, porque a gente entende que tem características muito particulares que precisam ser levadas em conta, e depois disso, olhando para esses padrões, uma modelagem da produção de SAF eletrointensiva por diferentes rotas, a gente está olhando rota EFA, rota TJ EFA eletrificado, a TJ eletrificado, rotas via metano, metanol, e precisa compatibilizar esse fornecimento de eletricidade, que é variável, com processos químicos cujo paradigma de conversão é de processos químicos contínuos. Então, agradeço toda a equipe de estudo, essa equipe de estudo do trabalho já publicado de hidrogênio, essa equipe de bolsistas vinculados diretamente ao projeto CNPq que eu mencionei, e agradeço a atenção de todos. Professor Carlos, muito obrigado por sua apresentação, foi muito clara e deixou claro mesmo a necessidade de tecnologias de baixo carbono, né? E nesse contexto, nós vamos passar a nossa segunda apresentação, que é do professor Dr. Hudson Sanin. O professor, ele é docente da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação AFEC, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Atualmente, o professor atua no desenvolvimento de tecnologias para a transição energética com foco em baterias avançadas, íon de lítio, íon sódio e outras, supercapacitores, células a combustível e hidrogênio renovável. Professor, é interessante o contexto de sua palestra, porque ele nos dá um horizonte sobre a aplicação de hidrogênio do ponto de vista estratégico, nessa direção de reduzir as emissões reais, né? Como existem várias frentes, professor, a pergunta que você colocou é muito interessante e nos vai ajudar a responder em termos de hidrogênio, onde o hidrogênio faz sentido, né? Professor, muito obrigado por sua apresentação. Fique à vontade. Muito obrigado a todos os colegas, Lucas, Juan, Elmo, pelo convite. Gostaria de dar os parabéns para o Carlos. Excelente apresentação, muito lúcida, uma das mais lúcidas que eu vi sobre o assunto até o momento. Parabéns mesmo. E vocês vão ver aqui durante a minha apresentação, vou colocar uma porção de coisas que eu fui juntando ao longo do tempo sobre transição energética e, em especial, foco com o hidrogênio, né? Pensando um pouco nós na academia, nós temos sempre trabalhado com recursos para fazer pesquisa, né? Então, os recursos são escassos, e o que me preocupa por vezes, né? É que, às vezes, você acaba usando algumas tecnologias, alguns recursos, porque estão na moda, porque está no hype, como solução para tudo. E aí nós acabamos usando um pouco do nosso recurso limitado, de algumas formas que eu acredito que não sejam as mais apropriadas. Então, pensando no melhor uso do recurso público, né, que eu aceitei o convite para falar um pouquinho sobre o que nós temos visto sobre hidrogênio, né? O hidrogênio, eu vou começar fazendo algumas observações, né? Ver se eu consigo passar aqui. E algumas perguntas, né? Eu vejo a Europa bastante motivada e tentando cavar alguns projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do Brasil, pensando que o hidrogênio vai, de repente, eventualmente, ser exportado lá para a Europa. E nós temos vários pontos de interrogação sobre essa questão, né? Eu queria elencar várias perguntas aqui, né?
E uma das coisas que, quando a gente olha transição energética, né, primeiro a gente tem que lembrar que está tudo em competição, né? Você não, como o Carlos colocou muito bem aqui na apresentação, né? Não só está em competição o combustível limpo com o combustível fóssil, mas o combustível renovável também está em competição com outros renováveis. Então você tem questões econômicas, questões técnicas, né? Todas tentando resolver problemas da humanidade. E um dos problemas mais sérios nesses setores aqui, ó, o hard to abate sector, os setores mais difíceis de serem abatidos, estão aqui na mesa, estão aqui pelo menos colocado aqui, né? Como aviação, como o Carlos colocou muito bem, né? A questão também dos grandes cargo ships, né? Dos grandes embarcações de transporte de materiais manufaturados, geralmente da China para o resto do mundo, né? Transporte ferroviário, também de trens, a indústria, reagente químico, agricultura, aquecimento de residências, né? Lembrando, o Carlos colocou uma coisa muito interessante aqui, né? A realidade do resto do mundo é totalmente diferente da realidade brasileira. Geralmente, quando eu falo de emissão de CO2, né? Eu gosto de tocar no seguinte ponto. A emissão de CO2 do Brasil, 70% é manejo de terra e desmatamento. Então, você tem lá uma parte importante da indústria, talvez 18%, junto com o transporte, mas é de longe, não é comparado com o que acontece no exterior, que esse número 70% tem a ver com calor e indústria lá fora. Então, são realidades, o que funciona para o exterior não funciona para o Brasil, pensando ainda mais que nós temos uma matriz elétrica muito limpa. Então, desses setores que são difíceis de abate, o hidrogênio deve estar figurando, pelo menos em 4 deles eu vejo uma força bastante intensa sendo colocado como hidrogênio como um solucionador desse problema. E aí, uma questão, né, é que se coloca aí bastante, né, eu vejo o pessoal falando, o hidrogênio você pode fazer metanol, você pode hidrogenar, você pode usar como um sistema armazenador de energia ao longo do tempo, você pode fazer aquecimento, você pode fazer todas aquelas 6 itens de difícil abate, você pode usar para mobilidade de veículos pequenos, como o Toyota Mirai, como os outros carros que teve aí. E a questão que a gente vai colocar, vou discutir um pouquinho aqui, baseado numa apresentação do Library, é que um dos pontos aqui que fica bem claro é que, embora você possa fazer tudo isso, não quer dizer que você deva fazer tudo isso, tá? Não é porque você consegue trocar o pneu do carro, eventualmente, da bicicleta, mexer com um canivete suíço, não quer dizer que você deva fazer isso. Existem ferramentas melhores para resolver o mesmo problema que você encontra, né? E só quem cada vez mais a gente está mexendo com IA, né? Ou computacional, a gente está perdendo um pouco dos traqueiros manuais, mas quem mexe bastante com o operacional, laboratório, coloca a mão na massa, sabe que a ferramenta certa faz toda a diferença para você ter o melhor resultado, tá? Então é esse ponto que eu vou estressar aqui. Então, do ponto de vista econômico, você olha lá as milhares de cores aí de hidrogênio que se tem colocado, né? No final do dia, que você vai olhar é o custo das coisas, né? Quanto custa em dólar por cada quilograma desse hidrogênio que você seja de origem, no caso pink aqui nuclear, azul que você faz a captura do CO2, né? Ou o hidrogênio verde chega a ter 5 vezes maior, aí, pelo menos, do que esses outros tipos de hidrogênio. Então, a versão Teletubbies do hidrogênio, né, a versão que você desejaria que tivesse o hidrogênio, essa aqui, verde, azul, amarelo, milhares de cores, mas essa aqui é a versão ideal, e a versão realista mesmo do hidrogênio é essa aqui. O hidrogênio, antes da gente pensar no hidrogênio como uma solução para a transição energética, antes de ser solução,
ele tem que ser encarado como o que ele é de verdade, um problema para a transição energética, porque hoje nós utilizamos 94 megatoneladas de hidrogênio para fazer um monte de coisas, tá? Eu vou falar essas coisas aí, vai desde o refino, da amônia, hidrogenação, tem fertilizantes, né? Tem uma porção de coisas, que metanol que se produz com hidrogênio. Mas, para isso, né, para fazer essas 94 megatoneladas, sendo que 99% isso aqui é a base fóssil, nós emitimos 830 megatoneladas de CO2. Então, tem um elefante no meio da sala. Temos que falar sobre isso, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós temos que pensar nesse grande problema de emissão que a gente tem, tá? Então, eu gosto muito dessa visão aqui da escada de hidrogênio, onde você compara coisas que não são, que não tem competidores, né? Se você olhar aqui, você tem ambientes onde você não tem reais competidores para o hidrogênio, como a produção de fertilizante, hidrogenação, hidrocrack, dessulfurização. Quem é um pouco mais antigo aí, lembra da história da chuva ácida, né? Hoje você faz um processo usando o hidrogênio para remover o H2S, outros componentes de enxofre de dentro dos combustíveis, e aí isso evita inúmeros problemas, né? Quando esse combustível é queimado, esse componente que tem enxofre vai para a atmosfera, com a água chove um pH mais elevado aí, né? Então, o que eu quis dizer é que existem todas essas possíveis aplicações para o hidrogênio atualmente, né? E se discute muito, você vê colocando-se de pé possibilidades de ônibus a hidrogênio, caminhões a hidrogênio. Então tem um transporte urbano aí que é colocado como possível utilização desse hidrogênio. E no final das contas, o que acontece é que existe um processo de descomissionamento de todos esses projetos que foram colocados, né, que o hidrogênio não tem competitividade, tá? Por exemplo, só para deixar um pouco claro, né, a comparação energética do transporte, né? O pessoal fala assim, não, vamos produzir lá no Brasil hidrogênio, porque o Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, a gente está sofrendo um problema seríssimo de curtailment, ou seja, a gente gera eletricidade limpa e não consegue casar com a demanda, logo a gente não consegue jogar isso na nossa rede para utilizar. O Nordeste chega a ter momentos que tem 46%, 40 e tantos por cento de curtailment, ou seja, que não consegue aproveitar essa energia que está sendo gerada. Um dos motivos, né, uma das discussões que tem sido colocada vamos colocar uma indústria de geração de hidrogênio lá no Nordeste. Mas, bem, para atuar no curtailment, você vai ter, para o hidrogênio ser competitivo, né? A gente estava mostrando ali há pouco o valor do hidrogênio, da produção de hidrogênio em dólares por quilograma. Para ele ser competitivo, né? Você tem que lembrar que você tem um capex bastante importante para colocar esse sistema de pé. Você tem dificuldades para armazenar, você tem dificuldades para transportar esse material. Veja que o exemplo aqui, se você produzir isso aí, por exemplo, na costa, e for transportar isso para outros lugares, né, num cargo ship que está habituado, né, um navio desse aqui tem pelo menos 50 anos de vida útil, para você utilizar esse mesmo sistema aqui para transportar hidrogênio, as configurações do sistema são totalmente diferentes, porque você tem que lembrar que você vai trabalhar com pressões diferentes, com temperaturas diferentes. Do ponto de vista estratégico, né, para você fazer esse transporte do hidrogênio em si, lá do Brasil para a Europa, é muito desafiador, tá? Porque você tem grandes perdas, você tem que trabalhar com pressões muito elevadas, com temperaturas muito baixas, para a densidade energética ser similar, tá? E olha só, ainda a gente está falando de densidade volumétrica aqui, de energia, né, em megajoules por litro, ainda em pressões elevadas, bastante baixas, tá? Assim,
Menos da metade. Claro, você pode dizer, é uma prova de conceito, o que está aqui ainda é uma versão, são versões preliminares, todos esses sistemas levaram anos para ser desenvolvido, mas do ponto de vista físico, é extremamente desafiador você sair de 200 bar para 700 bar e temperaturas muito próximas do zero absoluto, tá? Então, realmente, do ponto de vista de transporte do hidrogênio líquido, é muito desafiador. Então, o colega pode dizer, não, mas então a gente pode converter esse hidrogênio em amônia, e a amônia, sim, é fácil de transportar, a gente leva essa amônia para a Europa. O que vai acontecer é que, pensando que a gente tem um grande público aqui, eu estou tentando falar num linguajar que esteja deixando isso claro para todo mundo, né? Tem que ficar claro que isso significa a morte de toda a indústria de alta densidade de energia, que demanda alta densidade de energia na Europa, tá? Por quê? Imagine só que você tem uma produção lá de 100 megawatt-hora de eletricidade limpa na Europa. E a matriz da Europa, gente, é muito suja, como o professor Carlos colocou aqui no começo, na apresentação inicial, menos de 50% renovável, tá? Então, a gente pegar essa energia renovável, né, pensando que a gente tenha essa energia renovável suficiente para produzir o hidrogênio, aí quando você vai fazer o processo aí de Haber-Bosch para produzir eletricidade, para produzir, desculpa, amônia, você tem uma grande perda. A eficiência desse processo aqui, considerando a eletrólise e o Haber-Bosch, ela é no máximo de 38%. Então vamos ser otimistas pensando nos 38%, para a gente fazer esse transporte aqui da amônia, e depois fazer um processo de conversão da amônia usando células combustíveis, etc., no final do dia, o round trip efficiency, a eficiência global de você pegar esse elétron lá no Brasil, por exemplo, né? Vamos pensar que a gente, desculpa, né? Eu falei que usar energia da Europa, mas pensando aqui na energia no Brasil, vamos pensar que a gente pega essa energia no Brasil e leva essa energia para a Europa, essa energia que seria transportada através da amônia e do hidrogênio, ela chega lá como 15. Então, a gente tem aqui uma diferença, pelo menos de 6, tá? Uma queda muito expressiva na densidade energética. Então, isso aqui influencia muito no custo dessa eletricidade lá fora, tá? Então, isso aqui é muito, muito difícil de parar de pé do ponto de vista econômico, né? Essa indústria de alta densidade, dependência de energia, depender disso para ter energia limpa realmente é extremamente desafiador, tá? Eu gostei muito da fala do Carlos no sentido da produção do hidrogênio, do jet fuel, né, do SAF aí, do combustível avançado de aviação, porque muito se falou, inclusive a Airbus tinha projetos, né, na utilização do hidrogênio líquido, tá, como o combustível direto de aviação. Isso daí está caindo cada vez mais por terra. Eu acho que esses projetos, inclusive da Boeing e da Airbus, aí, desfazendo esses projetos, né? Porque embora a densidade gravimétrica seja bastante interessante, né, em megajoules por quilograma, o grande problema de você utilizar o hidrogênio aqui como combustível direto na aviação é a questão da densidade volumétrica. Essa densidade volumétrica chega a ser 4 vezes menor do que do combustível avançado de aviação. Por isso, a importância de fazer o trabalho que o CNPq está fazendo, né, pensando na lei nacional, né, que já existe regulamentação, espera-se que em 35 você tenha acho que 10%, se eu não estiver enganado, de combustível avançado de aviação, né, sendo produzido de baixo carbono. Então, ou seja, já tem uma regulamentação focando em produzir esse combustível mais limpo, né, e sendo incorporado, porque não faz sentido do ponto de vista volumétrico, pensando no arraste que esse avião vai ter, todas as coisas, usar o hidrogênio diretamente como se falava anteriormente. Então, se não faz sentido na aviação, onde é que faz sentido, né? Só para dar uma dimensão do problema que nós estamos enfrentando aqui, né?
porque você quer usar o hidrogênio para todas as coisas, né? Então, o hidrogênio ele não tem reais competidores para fertilizante, hidrogenação, hidrocracking, dessulfurização. Metanol ainda você pode, a partir de biomassa, produzir, ou até da captura de... faz o hidrogênio azul, né? Mas se você usar apenas a energia solar, na verdade, 143%, 1,4 vezes toda a energia eólica feita pelo homem ao longo desses últimos 15 anos, né? Você precisaria de 1,4 vezes toda a energia eólica feita pelo homem para descarbonizar só o topo da escada. É um absurdo a demanda energética para produzir esse hidrogênio só para essas finalidades, só para descarbonizar as 830 megatoneladas de hidrogênio feita hoje em dia, tá? E ainda tem um monte de outras aplicações aqui que a gente não colocou. Mas, se você olhar e falar assim, bem, eu vou usar o hidrogênio, então, para transporte num veículo pequeno, na rodovia, para produzir os reagentes químicos, na indústria de aço, na indústria de alumínio, sei lá, em outras indústrias, por armazenamento de longa duração, a gente está falando de toda a energia eólica e solar que o ser humano já fez, né? Vezes 4. Vezes 4. A demanda energética é absurda. E a gente está falando só para atuar nessas frentes, né? Usando o hidrogênio para atuar nessas frentes, 4 vezes. E aí que está o grande ponto. A energia do mundo inteira, a grande parte da energia que seria utilizada para produzir o hidrogênio limpo, de baixo carbono, chamado aí, nesse caso aqui, no baixo carbono, chamado de hidrogênio verde, feito pela eletrólise, essa eletricidade estaria em competição com a descarbonização da rede elétrica mundial, que é somente 30% renovável. Nós temos 70% da matriz elétrica para ser limpa. E é muito mais simples, do ponto de vista de engenharia, nós descarbonizarmos a rede elétrica primeiro, tá? É muito mais simples em relação a capex, etc. Tá? Então, está tudo em competição. A produção do hidrogênio limpo está em competição com a descarbonização da rede elétrica mundial. Tá? Tem os 70% para ir ainda. Então, como está tudo em competição, eu queria chamar a atenção, pegando um gancho um pouco do que a gente faz aqui na Unicamp, só para comentar, né? Nós temos uma manufatura em escala de laboratório de produção de baterias. Nós estamos toda hora olhando isso aqui, né? Então, como está tudo em competição, a gente quer olhar, né, essas questões. E aí, o ponto da bateria, que eu vou comentar rapidamente aqui, é que essas tecnologias estão sofrendo uma espiral deflacionária por conta desse monstro colossal que é a China. Então, em 10 anos, de 2012 a 2022, né, o custo da bateria caiu 82%. Nos últimos 4 anos, o custo da bateria caiu 4 vezes. É um negócio impressionante. Como as fábricas saíram para o momento 4.0, elas robotizaram, a degradação das baterias aqui, ó, tende a zero. Ela roda 10 mil ciclos. Se ela rodar uma vez por dia, imagine só quantos ciclos que a gente está falando aí. Beira quase 50 anos de ciclagem uma bateria. E a densidade de energia aumentando, etc. Então, quando alguém vem e fala, não, mas o hidrogênio pode ser usado para carro, para caminhão, para trem, a questão é essa. Ó. Se a gente pudesse fazer um raio-x de um veículo, tá? Do ponto de vista de engenharia, a gente olharia primeiro a eficiência e depois a complexidade dos sistemas. Olha só a complexidade. Qual dos dois sistemas aqui, quem é engenheiro, quem trabalha com engenharia, vai olhar e vai falar assim, qual é o sistema que vai dar mais manutenção? É um veículo a hidrogênio que usa célula a combustível ou um veículo a bateria? Mas o veículo a hidrogênio eu consigo abastecer o veículo em 5 minutos, o veículo a bateria é muito mais complicado, eu concordo. Tem inúmeros problemas no veículo a bateria,
enquanto estiver usando na cidade, tem várias vantagens, e eu não quero dizer que é uma solução ou outra. A gente tem etanol, o Brasil, a realidade é totalmente diferente, você tem várias outras possibilidades competindo. Então, realmente, um veículo desse, para quem vai ter 2 veículos em casa, é um sistema extremamente interessante, tá, para rodar dentro da cidade. Muito bem eficiente. Veja só, se a gente pegar os 30 kWh que a gente pega ali de energia, no caso aqui, ó, no topo, nós estamos falando de um veículo elétrico, que a gente vai carregar no eletroposto, 30 kWh, a gente vai andar 163 km. Os mesmos 30 kWh, se a gente usar gasolina ou etanol, a gente vai rodar por volta de 40 km. O sistema aqui, o sistema que a combustível fóssil é muito menos eficiente, né? E o hidrogênio, embora a gente tenha inúmeras perdas, né, os mesmos problemas que a gente tem lá na produção da amônia, a gente tem aqui. Se a gente tiver uma fotovoltaica para produzir eletrólise, fazer o hidrogênio, a gente tem, no melhor de todos os cenários, uma eficiência de 60%. 100 kWh vai virar 60 kWh, né? Então aqui a gente está dando exemplo de metade disso. E aí, ou seja, mesmo assim tem problemas, tem uma menor eficiência. A gente não está nem falando de levar esse combustível que foi produzido em algum lugar que tem energia limpa para o poço de combustível, tá? Que é um desafio muito grande, na verdade é o maior desafio. Então, se o hidrogênio não serve para sistemas pequenos, né, porque está em competição com o etanol, está em competição com a bateria, né, ele deve funcionar para veículos grandes. E aí tem um outro problema, né? Você tem um biocombustível, além do combustível do futuro, que você está propondo aí a inserção cada vez maior de biocombustível dentro do diesel. E do ponto de vista de autonomia, né, você tem aqui, ó, para rodar os mesmos 800 quilômetros, uma eficiência muito interessante aqui do combustível a diesel. O elétrico é muito mais eficiente do que o a diesel, mas o elétrico não é e nem será a solução para veículos pesados. Por quê? Um caminhão desse aqui, a gente está falando na ordem de mega, 2 mega, 5 mega, uma subestação aqui, por exemplo, eu estou em Campinas, que roda aqui a região, é de 10 mega. Então, 2 caminhões desse aqui derrubam uma subestação dessa aqui, depende da forma que atuasse, entendeu? Então, a mesma coisa funciona para os ônibus. Eu vou comprar 150 ônibus elétricos para colocar lá na prefeitura. Onde que vai carregar isso daí, né? Não faz sentido nenhum você carregar isso aí. Tudo isso aqui ainda nem está colocado isso aqui, porque isso aqui é um exemplo do exterior, né? Nós estamos falando ainda, tudo isso aqui está em competição com uma grande frente que o Carlos colocou ali no começo, que o Brasil tem uma vocação para biocombustíveis, a possível transformação desses veículos aqui a gás, né? A biogás, a gás natural. Isso é muito interessante porque o Brasil usa menos de 4% da capacidade de produção de biogás, né? Temos capacidade de produção em várias frentes. Então, em suma, esses veículos elétricos são muito eficientes, né? Você tem grandes recuperações em frenagem regenerativa, chega a ter uma eficiência da quantidade de energia que se coloca próximo de 90%, ou a combustão próxima de 25%. E aí, se você fala, então, se o sistema desse daí de hidrogênio não serve para mobilidade, né? Usar o hidrogênio direto para mobilidade é desafiador. O mesmo desafio que está para os caminhões ali está para o navio, está para uma embarcação. Então, para onde ele serve? Será que ele serve para a gente, para o estacionário, né? Para armazenamento de longa duração? Primeira coisa, a bateria, ela tem uma eficiência aqui na ordem de 90%. Então, se eu pegar o fotovoltaico que eu produzi lá 100 kWh, eu vou devolver de novo, fazendo uma gestão. Eu tenho uma curva ali de gestão que está descasada, de produção, que está descasada com a demanda do mercado. Então, eu consigo cortar esse excesso e armazenar na bateria, principalmente, sei lá, das 10 da manhã às 15 horas, né? Talvez às 16 horas. Eu tenho um excesso de produção, eu consigo manejar essa energia à noite ou nas pontas, né? Durante o dia. Principalmente no pico ali das 5 da tarde até as 9 horas da noite. Então eu tenho uma coisa muito interessante aqui
com um BESS que tem um aumento mais de 40% na produção de BESS, né? O mercado de bateria vai crescer no mundo aí mais de 40%. E por que o hidrogênio não é competitivo aqui? Porque você vai pegar essa eletricidade, vai fazer eletrólise, vai ter 70% do melhor de todos, sendo super otimista aqui para fazer eletrólise, vai fazer um processo de compressão, vai armazenar e vai jogar numa turbina super eficiente aí para produzir. No final do dia, o que você vai devolver para a rede é um percentual muito baixo de energia, tá? Então, pode trocar aqui por célula combustível, de repente aqui tem uma eficiência maior de 60%, essas tecnologias são emergentes ainda. Então, isso aqui, de repente, pode aumentar para 30%, 36%, 35%, mas veja como isso aqui não é competitivo do ponto de vista comercial, tá? Então, mas você pode falar, não, Hudson, é você que está pegando no pé do hidrogênio aí, ele realmente serve para mobilidade ou serve para outras questões. Se você olhar, por exemplo, no caso dos carros, não sou eu que estou falando, é o mercado que está falando. O mercado está falando que você tem aí, isso aqui tudo devido à China, né? A China vem de forma avassaladora, produzindo veículos de alta performance e alta qualidade, e aí o mercado tem feito uma compra muito grande desses veículos, comparados com veículos a hidrogênio, célula combustível, né? Que são muito baixos, aí tende a zero. Então, eu queria passar uma primeira versão dessa conversa, para levar depois aí para um debate, né? Para a gente entrar nos pormenores, e eu acho que a visão geral era essa, né? O hidrogênio é fundamental e eu não tenho nada contra nenhum elemento da tabela periódica, muito pelo contrário, o hidrogênio é maravilhoso, só que a gente tem que usar ele, eventualmente, nos lugares corretos, porque nós não temos recursos infinitos. Como o recurso é limitado, ele precisa ser usado onde ele não tem concorrente, na produção de fertilizante, no combustível avançado de aviação, na amônia, no hidrocracking e assim por diante, tá bom? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, professor. Ficou muito claro, deu abertura para uma série de pontos de discussão interessantes. E agora vamos passar a nossa sessão de perguntas e respostas, né? E deixo aberto aí a plateia aí, fazer suas perguntas lá no chat ou já também naquela ferramenta de perguntas, tá? A gente vai selecionar aquelas e começar a fazer essa discussão. Mas para começar, né, deixa uma provocação aqui, uma pergunta tanto ao professor Carlos, ao professor Hudson. Atualmente tem uma preocupação, e o professor Hudson comentou, né, o corte de energia, o corte-in, né, que está se comunicando bastante e atualmente está se discutindo a possibilidade de utilizar sistemas de armazenamento para poder tentar mitigar esses problemas que estão acontecendo, né? Que é um problema de operação, também de gerenciamento, enfim. Atualmente, o próximo ano, vai sair um documento que vai orientar bastante o uso desses sistemas de armazenamento para poder mitigar esses efeitos do corte-in, né? Embora o foco atualmente da legislação está muito direcionado para a utilização de centrais hidrelétricas reversíveis, né? Mas dentro dessa discussão, o uso também de energias, de uso do hidrogênio também entra no contexto de discussão, embora pareça um pouco mais para frente, mas a gente gostaria de saber as oportunidades que o uso desse hidrogênio que vem pela eletrificação, né, poderia ter uma aplicação um tanto mais prática no sentido de armazenamento de energia. O armazenamento pelo hidrogênio tem seus benefícios em termos de quantidade, em termos de armazenamento por longa duração, né? Mas no contexto, por exemplo, de aplicação real em curto prazo, como seria a sua visão de vocês? Eu gostaria que começar esse ponto de vista pelo professor Carlos e, na sequência, professor Hudson, você podia também dar seu ponto de vista. Professor Carlos. Bom, primeiramente, agradecer a apresentação, a palestra do professor Hudson, foi extremamente lúcida e eu concordo com as linhas que ele desenhou do ponto de vista de priorizar o uso do hidrogênio.
E a gente, às vezes, faz uma pergunta da seguinte maneira nas nossas discussões aqui, quer dizer, o hidrogênio eletrolítico, o hidrogênio verde, você pode fazer a pergunta por onde ele começa, e uma segunda pergunta é até onde ele chega, certo? Então, por onde ele começa, parece que, assim, a nossa visão é que tem uma oportunidade muito ampla e muito bem definida como insumo industrial, certo? Então, o topo da escada ali que o Hudson levantou, né? E eu ainda faria um comentário adicional, porque às vezes substituir a indústria fóssil, muitas vezes não acontece na prática. Porque, de alguma maneira, quer dizer, aquele hidrogênio fóssil já tem um capex que está pago, tem uma instalação que está feita, tem um mercado que está funcionando, então ele não quer mexer naquilo, certo? Ele ganha dinheiro daquele jeito, enquanto ele puder ganhar, ele vai continuar ganhando. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai falar de fertilizante, muitas vezes você até pode colocar hidrogênio verde na substituição de uma planta de fertilizante que já existe. Mas aí você vai, eventualmente, mexer com um capex que já está pago. Outra possibilidade é que na sua nova planta de fertilizante, uma planta que ainda não existe, você conceba ela desde o início para ela ser uma planta de baixo carbono, certo? Então, embora tenha um potencial muito amplo de substituir o hidrogênio fóssil que hoje é produzido, assim como o carro elétrico está substituindo o carro a combustão e não necessariamente substituindo o combustível, certo? De maneira análoga, eventualmente você vai ter plantas de fertilizante completamente novas, com um desenho tecnológico que é pensado desde a concepção para ser de baixo carbono e não necessariamente substituir o hidrogênio numa planta de fertilizante que já existe, certo? Então, esse do ponto de vista de por onde o hidrogênio entra. Quer dizer, ele entra como insumo industrial e, eventualmente, não substituindo o hidrogênio fóssil, pode ser também, mas, eventualmente, em plantas que vão gerar um produto que substitui o produto fóssil. Por exemplo, um fertilizante verde em comparação com um fertilizante fóssil. Outra pergunta é até onde o hidrogênio vai, certo? Ou seja, se uma vez que ele começar a crescer, começar a ganhar corpo, a tecnologia baixar custo, até onde ele vai? E eu não tenho a resposta para até onde ele vai. Eu acho que ele tem algumas questões de você trabalhar com grandes volumes de energia, aproveitar curtailment, que eventualmente, do ponto de vista não de eficiência, como o professor Hudson marcou, do ponto de vista de eficiência, a bateria é uma solução superior, mas do ponto de vista de volumes e da sua capacidade de substituir fóssil em outras áreas, eventualmente ele se destaque. Mas eu não tenho essa resposta clara até onde o hidrogênio pode ir. Então, do ponto de vista de armazenagem de energia, foi especificamente a pergunta do Juan, assim, eu não vejo essa energia voltando para a rede elétrica, certo? Eu vejo essa energia, uma vez que... Porque se você olhar a matriz a matriz energética brasileira, 50% de fóssil, esse fóssil está nos combustíveis, está no carvão siderúrgico, no diesel. Então, por exemplo, uma vez que você transformou a eletricidade em um combustível, hidrogênio, quer dizer, do ponto de vista de descarbonização, você vai tentar substituir o combustível fóssil. Você não vai voltar ele para a rede elétrica, porque na rede elétrica você já tem 90% de renováveis, você tem ali uma competição entre... As renováveis já são dominantes, não tem por que você voltar para a rede. Você vai levar esse hidrogênio para descarbonizar a aviação, para descarbonizar a navegação, para descarbonizar a siderurgia, para descarbonizar a indústria química, onde você tem hoje dependência de combustível fóssil, certo? Então, esse é uma visão. E aí a armazenagem, ela é muito mais um instrumento de mediação das intermitências, das variações de fornecimento de eletricidade, certo? Então, quer dizer, você tem hora que tem vento, tem hora que não tem hora que tem sol, tem hora que não tem hora que o reservatório está cheio, né, das hidrelétricas, tem hora que não tem. Então, vai ter hora que você tem energia abundante para produzir hidrogênio, certo? Seja num momento de curtailment, ou não necessariamente precisa ter curtailment, mas você tem uma abundância. E aí, você produzir esse hidrogênio, tá, mas aí você faz o que com ele? Certo? Quer dizer, você precisa dar um uso, se ele é difícil de armazenar, se ele é difícil de transportar, você precisa dar um uso para esse hidrogênio. E você vai precisar de alguma instância de armazenagem, por exemplo, eu dei o caso da produção de combustível sustentável de aviação com óleo vegetal, certo? Se você está variando a sua produção de hidrogênio, mas você tem um processo contínuo de processamento de óleo vegetal em hidrocarboneto, você precisa ter um pulmão que armazene esse hidrogênio para dar conta de manter um processo contínuo de uso do hidrogênio, certo? Então, a armazenagem certamente é parte desse sistema,
em que você precisa compatibilizar um fornecimento variável com um uso contínuo. Professor Hudson? Para mim, o hidrogênio ele não tem papel no armazenamento de longa duração. Eu não vejo ele sendo como o Carlos colocou aí. Eu vou complementar o que ele colocou, né? Não vou repetir. Ele não está na jogada. Por exemplo, quando você tem um curtailment, o que você está se discutindo para resolver a questão do curtailment? Você está discutindo ou você vai colocar em baterias, porque eventualmente o pessoal estava discutindo anteriormente construir plantas, mas se ela atuar 4 horas, 6 horas por dia, ela não é competitiva, ela tem que funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia, para ser competitiva, né? Para ter alguma chance de ter um preço acessível, por exemplo, o hidrogênio, né? Então a planta que você vai construir para atuar com aquela energia sobrando, é difícil o negócio parar de pé. Então a visão você vai usar eventualmente um data center ali para minerar Bitcoin, é isso que está se colocando, fazer mineração de criptomoedas, tá? Ou baterias, porque isso aí vai atuar num certo período, e aí você tem um descasamento, né? No caso, por exemplo, você vai minerar isso aí por mundo inteiro, porque você está conectado, no caso da mineração, né? De criptomoedas, você está conectado na rede de cabo, de internet, né? E a eletricidade está sendo gerada naquele horário. Então, naquele horário, você é um bom servidor. E aí, em outro lugar, pode ser um outro servidor, um outro chain do blockchain, né? Um outro lugar para fazer essa mineração. Aí, isso daí gera receita de alguma forma. A bateria, ela é interessante, mas você tem que lembrar um pouco dos custos, né? Hoje ainda, embora você esteja num momento de espiral deflacionária do preço das baterias no mundo, ainda a eletricidade no Brasil, principalmente para residência, por exemplo, é muito baixo, não faz sentido os valores de pico a pico aí, né, ponta a pico, né, você colocar bateria. Mas para a indústria, para GD, faz sentido. Então, a bateria vai ser, imagino que ser o mainstream aí, do ponto de vista operacional, mais fácil de lidar, mais econômico, né, e que vai trazer maior rentabilidade do ponto de vista agora. Para outras aplicações, aí com certeza o hidrogênio tem espaço. Mas para storage não vejo. Professor Hudson, aproveitando uma pergunta do Lucas, ele faz um questionamento que, considerando os desafios da logística, né, a concorrência com o hidrogênio fóssil e tudo isso, quer dizer, o mercado de produção de hidrogênio verde, então, ele estaria fadado a uma produção mais descentralizada, quer dizer, focado, por exemplo, nas indústrias, ou talvez focado para atender um data center, ou como matéria-prima exclusiva, que talvez como armazenamento, né? Qual que seria a sua opinião? Na minha opinião, para o preço ser competitivo, você tem que trabalhar com hubs, né, com grandes centros, com grandes locais, para ter escala. Então, se não tiver escala, não tem preço competitivo. Essa é a visão. Por outro lado, eu acho que a produção de hidrogênio nunca foi o desafio. O desafio é você transportar e armazenar, né? Eu acho que é o maior desafio aqui, né, do ponto de vista técnico. Então, você teria que já colocar adjacente à produção a conversão. Então, eu vejo que a minha opinião, né, e longe de ser verdade absoluta, eu entendo que a produção de combustível é avançado de aviação. A produção, porque já tem regulamentação, tá? Tem regulamentação que já está direcionando o mercado, né, num ambiente mais seguro. Você vai precisar ter 10% do combustível brasileiro em 35%. Agora, da onde vem isso daí, né? É um percentual bastante importante, você tem uma demanda clara, a um horizonte mais longo, a 10 médio prazo, né? Mas está ali, está direcionado. Aí, agora, a amônia, praticamente toda a amônia, fertilizante que a gente tem aqui no Brasil, que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é da Rússia. Então, é importado, né? Será que a gente não aprendeu nada com a pandemia? Será que a gente não gostaria... Falta, em parte, na minha visão, um plano de nação, né? Não um plano de Estado,
não um plano de governo, como acontece de 4 em 4 anos no Brasil. Então, se você tem um plano de nação, de Estado, nós deveríamos converter essa produção de amônia local. Com tudo isso aí de excesso de eletricidade que a gente tem, né, eventualmente a gente poderia fazer alguns direcionamentos mais apropriados, um manejo melhor, até para pensar nessa produção, mesmo que não competitiva, mas aí a gente poderia fazer todo um arcabouço regulatório, de incentivos para se comprar uma amônia, de repente, mais cara, mas tem mais baixo carbono, né, menor pegada de carbono. Então, quer dizer, se você deixar o mercado por si só, ele, às vezes é mais barato você comprar as coisas da China, as coisas da Rússia. Mas se você fizer um direcionamento, uma regulamentação, eventualmente o preço seria interessante. E aí eu vou fazer um hub de fertilizante, eu tenho que fazer isso no Mato Grosso, onde estão as grandes produções. Então, fazer uma linha de transmissão que demora um certo período para se fazer a conexão da linha do Nordeste, onde tem o excesso de produção, para a região onde é produtora de alimentos com maior intensidade, né? E produzir essa amônia localmente para ter o menor deslocamento, porque não é só a produção da amônia, depois tem que transportar isso de alguma forma, né, para os locais. Então, eu acho que é por aí, eu acho que o caminho da utilização do hidrogênio, né? Tem que fazer essas conexões, e para isso tem que ter uma política de incentivos, às vezes o Estado não precisa pôr dinheiro, não é isso que eu estou falando, pôr recurso, mas é regulamentar, deixar a lei clara, como a lei dos combustíveis do futuro, que eu acho que é um grande avanço, né? Professor Carlos, nesse sentido, né, realmente novas tecnologias, quando querem ser inseridas, elas precisam de um incentivo, né, alguma ação do governo, né, que movimente o mercado, né? No contexto, por exemplo, dos combustíveis, que podiam ser utilizados para a aviação, foi comentado que tem uma regulamentação, mas em termos de incentivo, né, qual que é a sua visão? A necessidade desse tipo de incentivo para começar a movimentar e realmente ter um destaque nessa transformação de utilizar o hidrogênio eletrificado, né, com os benefícios locais que tem e as características particulares aqui do Brasil. Essa questão do incentivo a gente sempre tem que pensar com calma, porque assim, alguém está pagando, certo? Então assim, observa, se for um incentivo do governo, o governo está pagando, mas no fim está saindo dos impostos, certo? Então tem que dosar isso com muita calma, certo? E isso, enfim, é feito pelas instâncias políticas, certo? Então tem previsão, né, de incentivo na lei do hidrogênio, tem mandato na lei do combustível do futuro, para combustível sustentável de aviação, quer dizer, são métodos que criam um ambiente favorável para que essas indústrias iniciem, certo? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, quando você olha para o custo de produção de hidrogênio eletrolítico, tem 2 elementos chaves ali que você precisa levar em conta. Um é o custo da eletricidade, certo? E o outro é o CAPEX do eletrolisador. Certo? E se você tiver um uso do hidrogênio, eventualmente você tem um CAPEX também do uso que pode ser significativo, mas vamos olhar só para a eletricidade e para o eletrolisador. O professor Hudson mencionou, quer dizer, a espiral deflacionária das baterias, certo? A questão é se teremos ou não algo análogo nos eletrolisadores, certo? De novo, a gente está tentando enxergar um futuro, a gente não tem bola de cristal, mas quer dizer, se aconteceu com fotovoltaico, se aconteceu com bateria, é muito possível que também aconteça com eletrolisadores, certo? E aí isso muda, quer dizer, se você tiver uma queda muito forte do custo dos eletrolisadores, isso muda o equacionamento econômico, certo? Porque do lado do custo da eletricidade, e se você olha ali o mercado de curto prazo, quer dizer, ela é muito volátil. Então, você tem o curtailment, você tem situações em que o custo é zero, ou que o custo é muito baixo. Mas quando você olha que você vai trabalhar um eletrolisador com 20% de fator de capacidade, 30% de fator de capacidade, 40% de fator de capacidade, o CAPEX do eletrolisador por produto, por unidade de produto, fica muito caro, certo? Mas se o eletrolisador for barato, essa equação muda, certo? Porque você, eventualmente, você pode ter um CAPEX ocioso, trabalhar com fator de capacidade reduzido, porque você tem um eletrolisador muito mais barato, que pesa menos na sua equação final de custo. Então, assim,
digamos assim, essa dinâmica entre o custo da eletricidade, que varia no tempo, e um eletrolisador uma tecnologia que está começando, que ainda é muito cara, e que você tem um problema de qual é o fator de capacidade que você vai trabalhar esse eletrolisador, e como é que você otimiza o custo, que tem esses dois elementos dentro da sua equação de custo. Eu acho que esse é um ponto-chave que precisa ser acompanhado com lupa para entender em que direção, como que essa indústria vai evoluir, né? Tomando por base, como o Hudson mostrou, tomando por base o exemplo das baterias, e eu poderia pegar outro exemplo, que é o exemplo dos fotovoltaicos. Perfeito. Professor Carlos, que assim, o hidrogênio, a gente se fala bastante do hidrogênio para talvez, bom, transformar em eletricidade, mas no processo de transformação, existem outros subprodutos também e outras necessidades, por exemplo, né? Na hora de transformar hidrogênio, você precisa de água para fazer esse processo. E também, na hora de transformar eletricidade, tem emissão de calor também, e tem outros subprodutos, né? Pensando nesses subprodutos, na hora de fazer a operação com outros, por exemplo, com supercapacitores, por exemplo, na hora de fazer o resfriamento, na integração, há espaço para que ele opere com outros sistemas também, para tentar melhorar a eficiência, talvez em um contexto mais em curto prazo, pensando talvez em supercapacitores, em outros elementos de armazenamento também. Existe esse espaço do hidrogênio ou não? São tecnologias que têm que ser tratadas de forma separada e é melhor assim, por termos normativos, técnicos, enfim. Como você vê essa possibilidade de utilização? Eu não saberia responder do ponto de vista elétrico, que você pergunta sobre supercapacitores, não saberia responder. O que eu acrescentaria a essa discussão, do ponto de vista, se você tiver um hub de hidrogênio, que nem mencionou o Hudson, quer dizer, tem alguns fatores. Primeiro que você precisa de água. Tudo bem, você pode dessalinizar a água do mar, o custo é uma fração do custo da eletrólise em si, tanto do ponto de vista energético como do ponto de vista de cabos. Então, assim, não parece que água necessariamente é um problema, mas obviamente é um ponto de atenção. Mas além da água, você vai gerar oxigênio, certo? Então, quando você tem oxigênio naquele sítio, e se você tem alguma combustão acontecendo naquele sítio, você pode fazer uma oxicombustão, ou seja, fazer combustão com oxigênio. A vantagem de fazer uma oxicombustão é que você vai gerar uma corrente de CO2 muito mais pura e muito mais fácil de sequestrar o CO2, de capturar o CO2 para outros usos. Então, num hub de hidrogênio com eletrólise, você vai ter oxigênio. E um outro ponto importante a eletrólise em si gera calor, mas é um calor de baixa temperatura. Mas um outro ponto, o uso do hidrogênio, as reações de hidrogenação, as reações de síntese de amônia, de metanol, elas são exotérmicas. Então, no ponto de uso do hidrogênio, você vai ter geração de calor. E muitas vezes um calor de temperatura mais alta, que pode ser aproveitado também para fins de processo, certo? Então, assim, olhando para um hub de hidrogênio que tem eletrólise, obviamente está entrando energia elétrica, está entrando água, mas além disso você tem produção de oxigênio naquele local, que você pode olhar como um insumo valioso, e você vai ter, no uso do hidrogênio, você vai ter também uma produção de calor. Professores, muito obrigado. Nós temos uma série de perguntas aqui que foram colocadas, que devido ao nosso tempo, a gente vai tentar responder elas, ou transmitir para vocês, né, posteriormente, né, para poder ter essa visão da plateia também. Como estamos com o tempo meio curto, eu vou passar os últimos 5 minutos para o professor Elmo fazer esse processo de encerramento e de uma visão mais estratégica sobre o nosso evento. Professor Elmo, fica à vontade. Obrigado, Juan Carlos, aí pela condução na discussão, e também gostaria de agradecer aí os dois palestrantes. Eu acho que eles trouxeram, né, 2 pontos de vista que se complementam, né? Portanto, então, encerramos este encontro, então, com uma certeza, né, de que hidrogênio ocupa um papel estratégico, né, e irreversível na transição energética global, né? Sobretudo na construção de um novo capítulo, né, para a energia sustentável, não só no Brasil, acho que internacionalmente. Então, ao longo das discussões, fica evidente que o Brasil, né, reúne condições aí
para se tornar um protagonista, né, na área de hidrogênio. Né? Obviamente, isso tem a ver muito com a abundância de recursos renováveis que nós temos aqui no Brasil, né, as capacidades técnicas, né, das instituições, e o interesse crescente em diversos setores, né, produtivos. Né? No entanto, também fica claro que essa jornada, né, exige enfrentamentos de desafios, que para nós, a parte acadêmica, ela é muito importante, né? Onde nós, de fato, vamos trabalhar para, né, para correr atrás desses desafios. Então, o que também ficou claro é que nós precisamos avançar na redução de custos de produção de hidrogênio, né? Ampliar nossa infraestrutura de transporte, armazenamento, estruturar um mercado interno aqui no Brasil, né, que seja capaz de gerar a demanda contínua, né, do hidrogênio. Né? Então, é necessário, obviamente, consolidar um marco regulatório moderno, né? Se a gente não tem as normas claras, não é possível andar nessa direção. Um outro aspecto importante é estabelecer, né, um alinhamento com as práticas internacionais, sempre para no caso do mercado, no caso das normas. Né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos fortalecer a indústria, né, nacional, estimulando, obviamente, a inovação, a tecnologia, promovendo investimentos para o país e torná-lo, pues, o hidrogênio mais competitivo globalmente. Então, também, né, fica claro a importância de um papel né, do planejamento energético equilibrado, né, que considere o uso de recursos naturais. Né? Durante a palestra ficou claro que dentro para a geração de energia elétrica, né, pode ser que o hidrogênio não seja uma solução atrativa por diversos fatores, mas nós precisamos lembrar também que se nós tivermos uma crise hídrica igual nós tivemos lá no passado, né, onde a condição não é muito favorável para o funcionamento das hidroelétricas, né, aí vem a questão das tarifas, das bandeiras tarifárias. Então, talvez repensar um pouco, né, nesse sentido de que o hidrogênio também poderia se encaixar nessas específicas épocas onde São Pedro simplesmente decida não chover, né? E a expansão da matriz renovável, né? E a sustentabilidade socioambiental da nossa matriz elétrica. Então, esses desafios, né, não representam barreiras, mas sim oportunidades, acho, para poder fazer pesquisa, para poder fazer projetos a nível nacional, internacional, e assim por adiante. Então, eu fico muito feliz, né, com todas as discussões que foram geradas aqui pelas apresentações, portanto, concluímos, então, esse evento com uma mensagem de otimismo e compromisso, né? A transição energética baseada no hidrogênio, um movimento que não se faz isoladamente, né? Ela depende da colaboração, obviamente, do governo, do setor produtivo, da universidade, agências de fomento, startups, a própria sociedade, né? E assim por adiante. Então, que esse encontro seja, então, apenas o início de novas agendas, né, projetos, pesquisas e ações que impulsionem o hidrogênio no vetor fundamental para o futuro mais limpo, competitivo e sustentável. Muito obrigado, então, a todos, em especial aos professores Carlos e Hudson, que disponibilizaram aí, né, essas 2 horas de debate intenso, né, em relação ao hidrogênio. E, obviamente, também a participação de todos, né, nesse evento. Então, seguimos juntos nessa transformação de desafios, né, e no desenvolvimento aí do hidrogênio para o Brasil. Então, agradeço aí o evento, mais uma vez, aí, a presença de todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um prazer. Prazer, Obrigado. Carlos, prazer, Hudson. Obrigado e boa tarde para todos. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. O Igor levantou a mão aqui. Você viu, não? Eu vi.
Vamos lá. Você pode parar a gravação?